Eu quero falar nesta noite sobre o assunto: três coisas. Três coisas das quais você não pode prescindir. Três coisas das quais você não pode prescindir. Meu pai não era um homem pobre. Ele não era um homem rico. Ele seria chamado de classe média. Ele fazia o que quer que se pudesse fazer em uma fazenda de terra vermelha de 80 ou 120 hectares na Carolina do Norte. Eu nunca olhei a conta bancária dele, nunca soube quanto ele ganhava. Parecia que sempre havia o suficiente na mesa. E nós sempre tínhamos um terno de roupa por ano e tomávamos 5 centavos de sorvete todo sábado à noite. E nós nos saíamos muito bem. Olhe para os Waltons. Você verá um pouco de como vivíamos naquela época. Nas montanhas da Carolina do Norte. Você sabe, Immanuel Kant disse certa vez: um homem é rico não pelo que possui, mas pelo que pode dispensar. Você não é rico pelo que possui, mas pelo que pode dispensar. Eu sempre me lembrei dessa frase. E como estamos entrando em uma recessão, acho que já estamos nela. Ou uma depressão, seja lá como você chama isso em que estamos. Você ficaria surpreso com o que pode dispensar. Talvez tenhamos que voltar a viver como vivíamos quando eu era menino. Mas eu lhe digo, você podia andar pelas ruas de todas as cidades ali ao redor e não teria medo de ser agredido ou assaltado. Você nunca ouvia falar de um estupro? Acho que aconteciam. Mas eu nunca ouvi falar deles. Não me lembro de ter ouvido falar de um assassinato em nossa comunidade. E de alguma forma, nós, crianças, pensávamos que éramos as pessoas mais felizes do mundo. E tínhamos que trabalhar das 3 da manhã até o pôr do sol. Minha mãe sempre servia o café da manhã às 5h30 todas as manhãs. E nós não sabíamos o quão mal estávamos. Agora, a Bíblia diz que há pelo menos 3 coisas das quais você não pode prescindir. Se quiser ter alegria, paz, segurança, seus pecados perdoados e saber que vai para o céu. Quais são elas? A primeira está em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Em outras palavras, se Jesus Cristo não tivesse ido à cruz e derramado seu sangue pelos seus pecados, você nunca poderia ter perdão. Você seria uma alma perdida. Sem derramamento de sangue não há perdão. Porque de Gênesis a Apocalipse, sangue é derramado. E por quê? Levítico 17:11, Moisés disse: porque a vida da carne está no sangue. E eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porque é o sangue que faz expiação pela alma. Agora, se você for uma pessoa comum, você tem cerca de 5 litros de sangue circulando em seu corpo a cada 23 segundos. O sangue carrega o lixo para fora sem contaminação. É a substância mais misteriosa de toda a anatomia. Ninguém sabe exatamente tudo sobre o sangue. E todos nós somos relacionados pelo sangue. Você pode ser um homem negro, um homem pardo, um homem amarelo. Seja qual for a sua origem, você está relacionado a mim pelo sangue. Nosso sangue pode, se for do mesmo tipo, ser trocado entre as raças. A Escritura diz, o apóstolo Paulo disse, Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra. Quando eu recebo uma transfusão de sangue, como já recebi em várias ocasiões quando fiz operações, eu não perguntei qual era a cor da pele do homem de quem saiu aquele sangue. Eu só quero que entre o mais rápido possível. Nosso sangue, nós somos relacionados. Somos relacionados a Adão. Adão e Eva foram os primeiros pais. E Adão e Eva pecaram contra Deus e quebraram a lei de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E então uma coisa interessante aconteceu. Eles tentaram cobrir seus pecados com folhas de figueira e não conseguiram. E sabe o que Deus fez? Deus saiu e matou alguns animais. E sangue foi derramado. E Deus estava ensinando ao homem, desde o jardim do Éden até esta mesma hora, que se você quiser ter perdão dos pecados, sangue precisa ser derramado.
e você percorre todo o Antigo Testamento, é a mesma coisa. Ou vá ao Novo Testamento, é a mesma coisa. Quando Caim e Abel, eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim veio e trouxe o seu sacrifício, mas não havia sangue nele. Abel trouxe o dele e havia sangue nele. Deus aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. E Caim ficou com raiva e ficou com ciúmes de seu irmão e o matou. E você teve o primeiro assassinato na história da raça humana, segundo a Bíblia. E então você se lembra daquela noite no Egito, Deus disse: eu vou matar como julgamento no Egito, o primogênito de cada casa em todo o Egito. E todo judeu se lembra disso até esta hora. E eles celebram isso todo ano. Eu quero que vocês peguem um pouco de sangue, um animal, matem um animal, peguem o sangue e o coloquem no umbral da porta. E quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Não quando eu vir as suas boas obras, não quando eu vir o quão rico você é, não quando eu vir a que igreja você pertence, mas quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Porque você vai à comunhão no domingo e toma do vinho ou do suco de uva, seja o que for que a sua igreja sirva. Aquele vinho ou aquele suco de uva representa o sangue que foi derramado na cruz. João Batista clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele o chamou de Cordeiro? Porque como um cordeiro ele estava indo para a cruz. Seu sangue seria derramado pelos seus pecados. Ele tira os pecados do mundo. E esse sangue, nesta noite, pode limpar todo o pecado que você já cometeu. Há poder no sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Você quer perdão nesta noite? Você quer perdão de cada pecado, de cada um? Porque veja, você não pode entrar no céu se for culpado de um único pecado. Quando você chegar à entrada do céu, cada pecado tem que estar perdoado. E não há outro meio para que o pecado seja perdoado senão pela obra de Jesus Cristo na cruz. Agora, sangue, é claro, é simbólico. Na Bíblia, significa que a vida de Cristo foi dada por nós na cruz. E quando ele morreu naquela cruz e derramou aquele sangue, Deus aceitou aquele sacrifício em vez de você ter que fazer um sacrifício. Em outras palavras, você não terá que passar um dia no juízo. Você não terá que passar um dia sequer no inferno. Você será perdoado como se nunca tivesse pecado. Pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. A Escritura diz: sabendo que não fostes resgatados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Uma das músicas mais populares há alguns anos era Oh, Happy Day When Jesus Washed My Sins Away. E em Apocalipse 12 lemos: eles o venceram. Como? Pelo sangue do cordeiro. Sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus pagou o resgate. Eu li outro dia sobre esse playboy italiano que foi sequestrado, e eles o estão mantendo agora por um resgate de 16 milhões de dólares. E há uma música popular agora também que diz: você não paga o resgate. Mas se Jesus não tivesse estado disposto a ir para aquela cruz e pagar o resgate com o seu próprio sangue, você não poderia ser salvo. Você não poderia ter perdão. E na cruz, Deus está dizendo algo para todos nós. Ele está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto que estou disposto a ver meu único filho morrer. Os anjos não podiam acreditar. Eles puxaram suas espadas, 72 mil deles, prontos para vir e varrer todo este planeta para o esquecimento e resgatar o Filho de Deus. Mas ele nunca os chamou. Ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele morreu e derramou seu sangue naquela cruz por você. E sem o derramamento de sangue, você não poderia ser perdoado. A segunda coisa de que você não pode prescindir. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Apenas vire algumas páginas. Hebreus 11:6. Sem fé
é impossível agradar-lhe. Agora Cristo já fez a obra na cruz, mas agora vem a sua parte. Sem fé, você não pode agradar-lhe. Hebreus 11 foi chamado de o salão da fama de Deus. E após essa passagem, alguns dos homens e mulheres de fé são listados, como Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José e Moisés. E até mesmo uma prostituta, Raabe, porque ela também creu em Deus e provou sua fé por suas obras. Bem, você diz, o que é fé? Eu cometi todo tipo de pecados e sei que preciso do sangue. E agora descubro que preciso ter fé. O que é fé? Como eu consigo essa fé? Você sabe o que é fé? Não tenho certeza se consigo explicar tudo para você, mas fé é crer e receber o que Deus revelou. O que Deus revelou neste livro, o que Deus revelou na natureza, o que Deus revelou na consciência, e pode ser definida como aquela confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo, a quem Ele enviou para a salvação. Fé é confiança pessoal, à parte de quaisquer obras em Jesus Cristo. Eu não posso trabalhar para chegar ao céu. Depois que recebo Cristo como Salvador, eu provo que sou cristão por meio das minhas obras. Mas você não pode fazer uma única coisa para ganhar 1 minuto sequer no céu. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Minha salvação não depende nem 1% do que eu faço ou sou. Ela depende inteiramente da obra de Jesus Cristo na cruz e do fato de que eu o recebi como meu Senhor e meu Salvador. Mas depois que sou salvo, estou pecando a cada minuto e a cada dia. Se não estou trabalhando para o meu Salvador e permanecendo nele. E fé sem obras é morta, disse Tiago. Agora, a Bíblia ensina que a fé é a única maneira de se aproximar de Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E a Bíblia nos diz que a fé é um mandamento. Jesus disse, tende fé em Deus. E isso é um imperativo lá em Mateus ou Marcos 11. E então, em outra ocasião, João disse, e este é o seu mandamento. Este foi o mandamento de Jesus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. É um mandamento. Deus ordena você, Ele ordena você, Ele lhe dá uma ordem. Creia, 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 creia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não há outra maneira pela qual você possa se aproximar de Deus. Nenhuma outra maneira pela qual você possa conhecer a Deus. Nenhuma outra maneira pela qual você possa entrar em contato com Deus, exceto através da fé. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O que é fé? A recepção do Evangelho, confiança em Deus e em Sua palavra, estando confiantes nesta mesma coisa, uma dependência total de Cristo para o nosso perdão e para o cumprimento em nossas vidas. Você já ouviu a história de John Paton, o grande missionário nas Novas Hébridas? Ele estava traduzindo as Escrituras, tentando aprender a língua deles. E ele não conseguia traduzir a palavra fé. E ele trabalhou nisso por meses e meses e meses, e não conseguia encontrar uma palavra para fé. E um dia, ele viu um homem deitado em uma cadeira reclinável baixa que sustentava o peso de todo o corpo. E John Paton disse, o que você está fazendo? E o homem disse, estou reclinando. Paton pulou e disse, eu encontrei minha palavra para a fé. É reclinar-se em Jesus. E foi assim que ele traduziu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que reclinar todo o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que reclina todo o seu peso sobre ele não é condenado, mas aquele que não reclina todo o seu peso sobre ele já está condenado, porque não reclinou todo o seu peso sobre o nome do unigênito Filho de Deus.
Você já reclinou todo o seu peso sobre Cristo e somente sobre Cristo? Ou você está contando um pouco com a sua própria bondade e contando um pouco com a religiosidade? Eu não posso vir aqui a uma igreja, sentar em um banco e me reclinar sobre o banco e dizer: estou salvo, este banco está me salvando. Não, não está. Você se reclina sobre Cristo. Sua fé está em Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é fé. Fé significa que eu recebo e que faço algo a respeito disso. Eu estou pedindo a você esta noite que coloque todo o seu peso em Jesus Cristo. Jesus, Jesus e mais nada. Apenas Jesus. E então, a terceira coisa de que você não pode prescindir. Primeiro, sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Segundo, sem fé você não pode agradá-lo. Terceiro, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Agora, é claro, Jesus neste capítulo está falando sobre a videira e os ramos e está falando sobre dar frutos. Em outras palavras, sem mim vocês não podem dar nenhum fruto. Depois que você vem a Jesus Cristo como seu Salvador, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem habitar no seu coração. Agora, o Espírito Santo é o representante do Senhor Jesus. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Ele foi embora. Ele enviou o Espírito de Deus aqui para esta terra. No momento em que você recebe Cristo, no momento em que você coloca todo o seu peso sobre Cristo, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E ele vive através de você e em você. E ele vive a vida cristã através de você. Agora, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia é este capítulo 15 de João. E aqueles de vocês que vierem à frente esta noite, nós vamos lhes dar um evangelho de João. E espero que vocês leiam este capítulo imediatamente, porque é uma imagem importante do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso relacionamento com Ele. Veja, esta é a videira de que ele está falando. E videiras eram cultivadas por toda a Palestina naqueles dias e precisavam de muita atenção. Elas cresciam rapidamente e eram drasticamente podadas todo dezembro e janeiro. E elas produziam 2 tipos de ramos, essas videiras. Um era frutífero e o outro não produzia fruto algum. Assim, os ramos que não davam fruto eram drasticamente podados para que não esgotassem nenhuma das forças da raiz e da própria videira. Agora, a madeira da videira tem uma característica curiosa. Ela não servia para nada. Era macia demais para qualquer propósito. Então eles pegavam esses ramos falsos, esses ramos que não produziam nada, e faziam uma grande fogueira com eles. E Jesus diz que os seus seguidores são assim. Alguns deles são belos ramos frutíferos dele mesmo. Outros são inúteis porque não produzem fruto. E cristãos que professam, cristãos cuja cristandade consiste apenas em professar sem praticar. Palavras sem ações. Eu creio na Bíblia de capa a capa, e creio em toda a capa porque está escrito Bíblia Sagrada. Alguém disse, um homem me disse, eu sou um fundamentalista com F maiúsculo. E ele parecia tão severo quanto eu já vi alguém ser. E ele falava sério, e ele era. Mas isso não significa necessariamente que você esteja certo com Deus. Você precisa provar isso dando frutos. Você precisa provar isso dando frutos. Que tipo de frutos? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, gentileza, longanimidade. Todos esses frutos do Espírito. Eles devem caracterizar o verdadeiro crente em Jesus Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Há muitos de vocês aqui esta noite. Vocês parecem cristãos. Vocês agem como cristãos de muitas maneiras, mas lá no fundo não há permanência em Cristo. Não há vida, não há seiva. O fruto não está lá. 3 maneiras pelas quais podemos ser ramos inúteis. Primeiro, você pode se recusar a ouvir a Cristo totalmente.
Segundo, você pode ouvi-lo e depois prestar-lhe apenas um serviço de lábios, não sustentado por ações. Terceiro, você pode aceitá-lo como mestre e fazê-lo senhor da sua vida. Porque quando você vem a Jesus Cristo, você não apenas o aceita como Salvador, mas o aceita como Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o Senhor dos seus olhos, Senhor dos seus ouvidos, Senhor da sua língua, Senhor das suas mãos, Senhor dos seus pés, Senhor do seu bolso, Senhor da sua conta bancária, Senhor da sua família. Ele é o primeiro em todas as áreas da sua vida. Ele é na sua, ou você está entre os ramos que precisam ser cortados? E ele disse que os corta, os poda e eles são lançados no fogo. Sempre lembre que o ramo que não dá fruto deve ser destruído se o restante da videira for preservado. Mesmo entre verdadeiros crentes, isso é verdade. Porque temos na Bíblia uma passagem muito estranha, que eu não tenho tempo neste momento para abordar. O pecado para a morte. Eu creio que há cristãos, verdadeiros crentes, que muitas vezes morrem antes do tempo. Você está permanecendo em Cristo? Jesus se retirava para lugares solitários para encontrar-se com Deus, e nós devemos fazer o mesmo. Devemos manter contato com Ele todos os dias. Deve ser constante e deliberado. Nunca um dia em que não sintamos a sua presença. E sem essa permanência você não pode fazer nada que seja espiritualmente agradável a Deus. Sem mim você não pode dar fruto sobrenatural. Mas com Ele eu posso amar aquele sujeito ali que normalmente eu não amaria. Com Ele eu posso ser gentil quando normalmente eu poderia querer dar um soco no rosto dele. Com Ele na minha vida, vivendo através de mim, eu posso perdoar os erros que foram cometidos e as coisas que foram ditas. Com Ele, a vida pode ser vivida, porque veja, em nenhum lugar do Novo Testamento me é dito a mim, Billy Graham, para viver uma vida cristã. Ele me diz que o velho Billy Graham deve morrer e Cristo deve viver através de mim e em mim. Ele é quem vive através de mim. Se eu estou diariamente, momento a momento, permanecendo nele, é a seiva dele que me dá a força e a vida espiritual que eu preciso ter. Pelos seus frutos os conhecereis. Sem o derramamento de sangue não há perdão. Sem fé eu não posso agradá-lo. Sem mim nada podeis fazer. Eu vou pedir a você esta noite que receba Cristo no seu coração. Deixe que Ele perdoe os seus pecados. Eu vou pedir que você recline todo o seu peso. Talvez você já tenha colocado 90% do seu peso, mas eu estou pedindo hoje à noite todo o seu peso sobre Cristo. Eu estou pedindo hoje à noite que você o faça, Senhor, assim como Salvador da sua vida. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade, mas você realmente precisa de Cristo no seu coração. Você pode não ser membro de nenhuma igreja. Quem quer que você seja e o que quer que você seja, eu vou pedir que você se levante do seu lugar agora mesmo. Centenas de vocês levantem-se e venham ficar aqui na frente desta plataforma e digam, ao virem, eu quero Cristo no meu coração, eu quero perdão, e eu quero colocar todo o meu peso sobre Ele. E depois que todos vocês estiverem vindo e estiverem aqui, eu vou dizer uma palavra a vocês e fazer uma oração com vocês. Nós vamos lhes entregar alguns folhetos, então vocês poderão voltar e se reunir com seus amigos. Se você veio com amigos ou parentes ou veio num ônibus, eles vão esperar. Não vai demorar mais do que um momento, neste estádio. Venham rapidamente agora, centenas de vocês de todos os lugares. Você pode estar no coral e ter cantado todas estas noites, mas você não tem certeza de que Cristo está no seu coração. Venha, nós vamos esperar.
Como vocês que estão assistindo pela televisão podem ver, há centenas de pessoas aqui na Universidade do Novo México que estão vindo para fazer o seu compromisso com Jesus Cristo. Você pode fazer o seu compromisso onde estiver agora. Você pode colocar todo o seu peso sobre ele e dizer: sim, Senhor Jesus, entra na minha vida, e ele entrará. Deus abençoe você.